E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Simon, faço parte hoje do projeto de novas missões, dentro do Jovens Sarados, projeto que visa aí a abertura de novas missões, Atualmente eu não faço parte de nenhuma missão, mas do projeto, Estamos em discernimento com mais uma missão aqui em Praia Grande e junto com o Kaique estamos trabalhando nisso, Estou muito feliz por esse convite, para a gente partilhar um pouquinho da palavra, partilhar um pouquinho sobre o tema, que é a busca por um coração ardente. Nossa, muito da hora esse tema, eu fiquei muito feliz quando mandaram ele para mim, quando fizeram o convite. Só antes da gente começar, que a gente possa pedir o Espírito Santo nesse momento, Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, eu peço a Tua presença sobre esse momento, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa derramar Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, sobre a minha boca, sobre os nossos ouvidos, para que possamos ser sensíveis à Tua voz, Senhor Jesus. Também clamo a presença da Virgem Maria sobre todos nós, para que ela possa interceder pelas nossas almas, interceder pela nossa vida, pelos nossos familiares e pelas nossas missões, pelo nosso apostolado. Amém. Então, galera, quando me trouxeram esse tema, a busca por um coração ardente, automaticamente já vem várias coisas na cabeça, Falei, vou falar disso, vou falar daquilo. Eu falei, vou rezar, que é melhor que tudo, E quando eu fui rezar, Deus trazia algo diferente, que eu jamais iria passar pela minha cabeça. Que Deus pedia corações sensíveis. Eu falei, coração sensível? O que tem a ver, Deus? E Deus trazia uma passagem para mim, do qual eu vou partilhar já com vocês, Mas antes, pra gente entender esse coração sensível, o que tem a ver um coração ardente com um coração sensível? Quando eu partilhar aqui com vocês a passagem de Atos dos Apóstolos, a gente vai tentar entender um pouquinho o que Deus está querendo trazer para a gente. Mas um coração sensível é um coração sensível à graça de Deus. Um coração que entenda que apesar das dificuldades, Deus já venceu. Um coração que não se deixe levar pelas irritações, pela impaciência, pelas vontades humanas e pelos padrões, Que às vezes a gente fica numa bolinha, Achando que a nossa vida é só daquela maneira, que vai ser assim até o dia da nossa morte, que a gente não sabe quando vai ser também. A gente fica preso num padrão, que tem que ser assim, e não é assim, Deus ele quer trazer pra gente hoje que nós temos que ter sempre esse coração sensível à voz dele, sempre estar ouvindo a voz dele, que Deus sempre tem algo novo para nós. Por mais que nós permaneçamos ali 50, 60, 70 anos da nossa vida na igreja, cada dia é um dia novo com Deus. Cada dia Deus traz algo diferente para nós e nós nunca podemos nos esquecer disso. Agora vamos lá em Atos dos Apóstolos 10, tá bom? Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Que é na passagem onde Pedro visita a casa de um centurião romano, tá? A passagem é um pouquinho grande, então, para a gente entender o contexto, E eu peço que vocês leiam com muito amor, tá? Pega aí sua Bíblia, a minha é a Bíblia de Jerusalém, essa daqui, tá bom? Talvez na sua tradução esteja um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo, tá bom? Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Ele viu claramente, em visão, cerca da 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando: Cornélio. Fixando os olhos nele, cheio de temor, perguntou-lhe: Que há, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus. E ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, chamado Pedro.
ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, junto ao mar. Assim que se retirou ao anjo que lhe falara, Cornélio chamou 2 de seus empregados, bem como um soldado piedoso daqueles que estavam a seu serviço, e explicou-lhes tudo e enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da 6ª para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava o alimento, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro, porém, replicou: de modo algum, Senhor, pois jamais comi alguma coisa profana e impura. Mas de novo, pela 2ª vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido do céu. Enquanto Pedro no seu íntimo hesitava sobre o significado da visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamaram e se informaram se era ali que se hospedava Simão, chamado Pedro. Entretanto, meditando ainda, Pedro sobre a visão que disse-lhe o Espírito: alguns homens estão aí, à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei. Descendo então Pedro ao encontro desses homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? E responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te à sua casa, para ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos, que eram de Jope, acompanharam-no. Mais um dia, e entrou em Cesareia. Cornélio aguardava-os, e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro, e prostrou-se a seus pés, adorando. Mas Pedro ergueu-se, dizendo: levanta-te, pois eu também sou apenas um homem. E falando amigavelmente com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos. Assim lhes falou: bem sabeis, essa parte é muito importante, pessoal. Não que as outras não sejam, mas essa daqui é dentro do que eu quero trazer. Bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro, ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto, pois, por que razão me chamastes? Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias, por esta mesma hora que eu estava em oração, pela hora 9ª, em minha casa, quando diante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes, e disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida, e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te, e tiveste a bondade de vir aqui. Aqui estamos, pois, todos nós diante de ti, para ouvir tudo o que te foi ordenado por Deus. Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação que o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz, por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, isso tudo aqui que aconteceu é muito maluco. Naquela época, não era lícito você visitar a casa de um gentil, certo? Por isso que Pedro, ele relutou um pouco, né? Ele fala: Senhor, jamais coloquei em minha boca algo profano e impuro, porque ele sabia que na lei não era permitido ele ir na casa de um gentil. Por isso que ele relutou. Ele falou: para que eu vou lá
se não é permitido pela lei que eu vá até lá. Não é certo. Não é certo eu ir lá, eu não vou lá, e Deus insistindo com Pedro, cabeça dura. E Pedro se permitiu ir até lá quando os homens chegaram para chamar ele lá. E o que eu estou querendo trazer para a gente? Aqui para a gente refletir. Primeiro foi para mim, refleti bastante, fiquei pensando sobre isso, né? Hoje em dia nós vivemos um tempo difícil de fé, um tempo difícil em nossa igreja, né? Um tempo difícil de levar Jesus para as pessoas. Não é fácil, cada vez está mais difícil, certo? Mas a maior dificuldade que nós temos, às vezes, é o nosso coração fechado quanto às coisas de Deus. Creio eu que por conta foi o discernimento que o Senhor me dava, por conta da facilidade de informações que temos hoje, nós temos alimentado bastante a nossa intelectualidade. Lemos bastante o catecismo com a graça de Deus, temos acesso a todos os documentos da igreja, a palavra, então nós temos acesso a tudo isso e nós acabamos alimentando bastante a nossa intelectualidade. Só que estamos esquecendo de alimentar o nosso espírito. Nossa, mas como assim, Simon? Quer dizer que quando eu estou lendo o catecismo, quer dizer que quando eu estou lendo a palavra, quer dizer que quando eu estou lendo um documento da igreja, eu não estou alimentando meu espírito? Depende. Eu aprendi uma vez, eu estava partilhando com o Danilo Bezerra, né, que é um cara que eu admiro muito, que é um grande amigo meu, a maneira certa de ler a palavra, né? E eu sempre citava muito o termo, aprender, estudo bíblico, saber a origem, enfim, fazer um estudo mesmo. E ele falou para mim, você tem que ler para amar, rezar para amar, aprender para amar. E aquilo foi uma virada de chave na minha cabeça, porque por muitas vezes eu queria aprender para saber, né? Para ter argumentos, que é bom também, não é ruim, mas não pode ser um motivo central. E eu entendi que é aprender para amar, ler para amar, viver para amar. Pedro, ali estava preso, né, à lei. E quantos de nós não estamos presos à lei? E essa lei que a gente fica presa torna o nosso coração duro, torna o nosso coração frio, semelhante ao coração dos fariseus, que não conseguiram enxergar em Jesus o Cristo, o Messias Salvador. Alguns até tentavam enxergar, mas por conta da dureza do coração, não conseguiam admitir que enxergavam. E quantas vezes nós, por conta dessa dureza do coração, não conseguimos enxergar Cristo nas pessoas? Não conseguimos ver que aquela pessoa pode ser usada por Deus. Geralmente isso acontece muito com as pessoas mais próximas de nós. Nós conhecemos tantos defeitos dela que acabamos não valorizando suas qualidades. E sempre valorizamos mais ainda os de longe, pois não convivem com a gente. Mas a partir do momento que aquele que era de longe passa a conviver com a gente, com o passar do tempo, a gente entra numa normalidade. E aquilo que era novo se torna o quê? Normal. O que Deus quer trazer para a gente aqui é para que não caiamos nessa normalidade. O Espírito Santo é novo, o Espírito Santo ele renova a cada dia os nossos corações, sabe? Então nós não podemos nos deixar levar por essa certa incredulidade de que Deus pode usar o outro. Nossa, quando que ia passar pela nossa cabeça, quando que ia passar ali pela cabeça de Pedro, que o Espírito Santo, o anjo do Senhor, iria ser enviado a um gentio, que sim, vivia ali uma vida de oração, dava esmolas, porém não fazia parte dos judeus, muito menos ali das primeiras comunidades cristãs, não era batizado, né? Então por isso que Pedro, ele relutou naquele momento, mas o Senhor revelou a Pedro, dou-me conta em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com a lei. A lei, ela só tem uma função, nos levar para a graça, nos levar para o caminho da salvação. A partir do momento que a lei divide as pessoas, a partir do momento que a lei faz você sempre querer estar certo, você está afastando as pessoas de Deus. Isso não é um coração ardente, isso é um coração duro, frio, egoísta, que quer estar certo, que quer ter a razão.
E lembre-se, Jesus tinha toda a razão, mas ele não quis ter a razão. Ele quis mostrar para a gente, ele quis salvar a humanidade. Quantas vezes na nossa vida, nós por estarmos certos ou querermos estar certo, afastamos pessoas de perto de nós. Quantas vezes eu afastei pessoas de perto de mim por querer estar certo e não abaixar a cabeça naquele momento, como Jesus, e amar. Só amar. Não pensar muito, não buscar razões, mas querer amar. Então, o Espírito Santo quer trazer para a gente esse coração sensível à graça, esse coração ardente. Como é a busca? A busca de um coração ardente, ela passa pela humildade. A busca de um coração ardente, ela passa pelo momento que a gente já não importa se está certo ou errado, mas no momento que a gente decide amar. Que a gente entenda que qualquer pessoa pode ser amada por Deus. Sim, isso parece um clichê a ser falado, né? Nossa, a gente fala isso muito, a prostituta pode ir para o céu e o cristão pode ir para o inferno. Sim, isso é verdade, mas isso não pode se tornar um clichê, isso tem que ser vivido em nossas vidas. Nós temos que frequentar a casa dessas pessoas, nós temos que estar junto com elas e não nos acharmos melhor porque fazemos parte de um movimento, porque fazemos parte de uma igreja. Irmãos, eu falo com autoridade, nós não somos melhores, nós somos piores. Porque muitas vezes com esse conhecimento todo que nós temos em saber o que é bom, em saber o que é ruim, nós permanecemos na mentira, nós permanecemos ali no erro, nós permanecemos ali no pecado, mesmo sabendo que aquilo é ruim, mesmo tendo conhecimento intelectual e espiritual daquilo, nós ainda permanecemos no erro. Sabe, então qual é a busca? Como buscar um coração ardente? Meu irmão, parece clichê, mas oração primeiro. Se colocar na presença de Deus, pegar a palavra e não fazer um estudo bíblico apenas, mas fazer uma lexio divina, fazer a leitura orante da palavra. Sabe, Deus fala comigo, o que eu falo para Deus, o que Deus fala para mim. Nossa, Deus está falando para mim, para você que está lendo, para você que está vendo. Deus está falando para você. Quantas vezes também a gente quer repassar informações e a gente não traz para a nossa vida? Não, Deus está falando aqui que Deus não faz acepção de pessoas, eu vou lá e posto já isso. Alguém tem que ler isso, mas Deus está falando para você, filho, Deus, eu não faço acepção de pessoas. Então, que o Espírito Santo possa renovar em nossos corações a partir dessa partilha, que Deus é sempre novo em nossos corações. Quantas vezes a gente deixou, meu irmão, de ir em um retiro? Quantas vezes a gente deixou de ir em um evento porque a gente já sabia como ia ser? Eu não vou naquele Kairos ali porque eu já sei como vai ser. Eu não vou naquela vigília ali porque eu já sei como vai ser. Porque a intelectualidade te atrapalha, porque a razão às vezes te atrapalha. Uma razão cega. Nossa, aquele retiro ali, já sei, primeira pregação é isso, a última é aquela, já sei o que ele vai falar. Não, irmãos, Deus é sempre novo. Que tenhamos um coração como o de São Pedro, um coração que relutou. Deus teve que insistir com ele, mas aceitou. Foi sensível, houve um processo. Deus quer trabalhar no seu processo. Deus quer falar com você nesse vídeo para você permanecer sensível, sabe? Cometemos o erro às vezes de estarmos caminhando há mais tempo na igreja e o coração ficar de pedra. Aquilo que fazia chorar, sabe? Já é normal. Tem pessoas que vão aceitar Jesus, tem pessoas que não vão. Sim, infelizmente. Mas eu tenho que tentar todas. Eu tenho que tentar os batizados, os não batizados, os católicos, os não católicos. Eu tenho que tentar, eu tenho que fazer minha parte. Meu irmão, que a gente possa pedir nesse momento o auxílio do Espírito Santo para trazer sensibilidade ao nosso coração, para que sim, ele seja ardente, mas seja sensível, seja humilde, seja manso, como o de Jesus. Espírito Santo, eu peço a tua presença, Senhor Jesus. Eu peço a tua presença, Santíssima Trindade.
sobre os nossos corações, para que nós possamos ter esse coração sensível, que a lei, que a intelectualidade possa ser um trampolim para a docilidade, para a espiritualidade, para a mansidão, e não pedra de queda, não pedra de tropeço, mas que possa nos ajudar a crescer. Vem, Espírito Santo, sobre a minha vida e sobre a dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, que nós tenhamos um coração dócil para aceitar o erro dos outros, para aceitar as escolhas dos outros, entender que para cada pessoa há um processo diferente, entender que Deus não faz acepção de pessoas, então eu não posso também escolher o que é melhor para mim ou o que é pior para mim, eu tenho que estar disponível e disposto a todos. Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar nossos corações e pela intercessão da Virgem Maria, dócil, silenciosa, mas com coração ardente, nós possamos crescer em espiritualidade cada vez mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui assistindo. Compartilhem, divulguem. É pelo reino de Deus, é pela graça dele. Deus abençoe. Tchau, tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.